Oi, oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos iniciando mais um Merendando com a Palavra, sejam todos bem-vindos. Nessa tarde do dia 19 de abril de 2021, onde nós estamos dando seguimento a um assunto que nós começamos na semana passada, que é o assunto de nutrição familiar. Nós já estamos falando sobre família, já tem alguns encontros, mas hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos tratando na semana passada. E só para que a gente faça então ali um breve momento de rememorização, né, daquilo que a gente falou na semana passada, nós estamos tratando a respeito de um assunto que envolve a abertura que nós temos dado para que a nossa família seja nutrida sobre as coisas que a gente tem visto no dia a dia, no mundo, né? As palavras que a gente tem usado. Só que hoje nós não vamos falar a respeito de nada, nenhum fator que alimenta a nossa família de dentro para fora. Hoje nós não vamos focar nisso. Nós vamos continuar focando nas influências externas que podem acabar influenciando, sim, nos rumos e a condução da nossa família. Então, na semana passada, nós falamos a respeito do quê? Da abertura de Eva em manter um discurso, um diálogo com a serpente. Porque a partir do momento que a Eva ela abriu esse discurso para poder falar com a serpente a respeito de algo que ela desejava, nesse momento ela abandona a orientação que Deus tinha dado para ela e ela acaba caindo naquele interesse, ela acaba caindo naquela intenção. Então, nós vimos no encontro passado que no texto de Gênesis que nós lemos, ela viu que o fruto era agradável aos olhos e era bom ao paladar. E quando a gente falou isso, nós tocamos no ponto de que o paladar, ele tem algo que o instiga além da visão, que é o olfato. Então, para ela ter tido uma abertura, né, para que pudesse considerar aquele fruto algo desejável ao paladar, ela estava muito próximo dele, ela deve ter sentido o cheiro dele. E aí ela ficou com mais vontade, ela ficou com mais desejo de poder consumir aquele fruto. Então, o que tem acontecido aqui nesse momento aqui, entre a Eva, entre o seu esposo Adão? O que aconteceu aqui? Aconteceu que eles acabaram comendo do cardápio que a serpente servira, justamente por conta de que Eva creu e estabeleceu um contato, um diálogo com a serpente, e ela creu naquilo que a serpente estava dizendo. Quando a serpente disse, certamente você não morrerá, automaticamente ela não estava dizendo toda a verdade, né? Porque a morte que a serpente estava dizendo era morte física, mas a morte que Deus havia dito a Eva era uma morte espiritual. Porque para Deus, o fato de Eva não ter mais oportunidade de estar próxima dele todos os dias, na viração do dia, que era o momento do encontro de Deus com os homens, isso era significar morte. Porque a partir daquele momento haveria, né, uma desconexão daquilo que era celestial na vida do homem. Ou seja, o ser humano, ele tinha a oportunidade de conviver com Deus diariamente, estar o tempo todo lado a lado com Deus. Mas, de repente, porque Eva abandona a orientação de Deus, ela perde esse direito, mas ela não tinha essa convicção. E a serpente trouxe para ela de uma maneira totalmente irregular. Então ela começou a observar a situação e ela começou a dizer, realmente não tem nada a ver com o problema. Como que um fruto poderia me matar? Não é verdade? E é isso que acontece hoje em dia. Sempre que a gente abre a nossa mente para dialogar com palavras que não sejam a verdade de Deus, nós vamos começar a comer desse fruto e esse fruto vai começar a nos matar. A gente vai começar a entrar nos discursos de todo mundo faz, isso não é bem assim, não tem problema nenhum, isso aí é muita rigidez, né? E aí as coisas começam a surgir e começam a fugir do nosso controle. Nesse momento que a gente abre a nossa mente para discutir e dialogar com aquilo que não é a verdade de Deus, né? Outra coisa também que a gente falou e que a gente viu no encontro passado foi a questão de viver por aquilo que nós nos alimentamos da palavra de Deus. Então nós temos aqui um embate onde Jesus, ele é o vitorioso num confronto muito semelhante ao que Eva, ao que o Adão haviam passado. Por quê?
quando Jesus havia passado 40 dias no deserto e ele estava em jejum, ele teve fome ao final desses 40 dias. Então, o diabo, ele veio até Jesus e disse: por que você não transforma essa pedra em pão e come, já que você tem fome? Primeiro, então, ele reconhece o poder de Cristo, ele reconhece o poder, né, o supremo poder de Deus, capaz de transformar uma pedra em pão. Então, ele reconhece esse poder. Porém, Jesus vai e o enfrenta e diz: de você eu não comeria nada. De você eu não como coisa alguma. Porque Jesus, ele entende esse princípio. Se eu comer algo que está sendo oferecido por você, você terá domínio sobre mim. Foi isso que Eva não viu. Eva não tinha essa visão, essa amplitude de visão. Eu não posso comer algo que você me serve. Porque se você me serve, se você me alimenta, você me comanda, você me domina. Então Jesus foi tentado 3 vezes. Ou seja, 3 vezes mais do que Eva. Mas Jesus vence. Então o pecado que Adão comete, né, ao aceitar aquela conformidade de Eva, é o pecado que é vencido por Jesus de maneira totalitária, de maneira íntegra, de maneira total, né? Então, Jesus, ele tem esse princípio: eu não vou me alimentar daquilo que você pode me dar, eu só me alimento daquilo que o céu pode me dar, porque aquilo que o céu me dá me influencia, e aquilo que a gente come fora do ambiente celestial também nos influencia. Então, hoje nós vamos falar de novos assuntos, mas antes disso, nós vamos fazer um período de oração para a gente dar sequência a esse assunto, ok? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por esse momento de estudo da Sua palavra e te pedimos que o Senhor venha sobre nós e que o Senhor nos dê clareza e entendimento acerca do que está sendo falado aqui. Nós temos percebido um levante muito grande para que essa mensagem seja trazida. E eu oro nesse momento, pedindo que os Teus anjos estejam ao nosso redor, nos guardando, e que todo e qualquer impedimento, todo e qualquer atropeço que possa querer acontecer nesse momento seja bloqueado, a fim de que a palavra do Senhor seja entregue de maneira pura, de maneira íntegra nos nossos corações, e que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais para ver qual é a dimensão, a altura, a profundidade do Seu amor dentro desse contexto. Assim nós te entregamos esse momento como adoração, em nome de Jesus. Amém. No encontro passado, nós falamos um pouco sobre Joquebede. Joquebede, mãe legítima de Moisés, que foi escolhido por Deus, desde bebê, claro, para fazer a libertação do Egito. Mas o interessante é que Joquebede, ela, por situação de medo, ela quis preservar a vida de Moisés, colocando ele num cesto de junco e colocando no Nilo. Olha que interessante. O Nilo é um rio que ele é muito caudaloso, ele é muito extenso, ele é muito grande e, portanto, nós sabemos que lá tem vários jacarés, mas ainda assim, jacarés ou crocodilos, eu não sei bem a diferença, mas acho que é crocodilo, jacaré tem aqui no Brasil. Nesse sentido, ela coloca o bebezinho dentro do cesto na confiança de que nada, nem os jacarés, nem as situações do clima, nada, poderiam impedir que Deus protegesse o bebê. E ela coloca ele no cesto e diz que está nas tuas mãos, Senhor, está aí, eu estou te entregando ele. Miriam, a irmã de Moisés, segue observando o cesto até onde ele chegaria. E ele chega próximo à filha de Faraó. E a filha de Faraó é uma egípcia, e ela deseja cuidar do menino como se fosse dela. Então Miriam chega, como quem não quer nada, como se não soubesse o que está acontecendo, e diz: a senhora quer que eu busque uma mulher para ser a ama de leite dessa criança? Uma mulher hebreia, já que esse é um menino hebreu, que os traços definiam a criança como hebreu, os tecidos que envolviam a criança eram de cultura hebreia. E ela diz: sim, quero. E automaticamente ela busca a mãe. E Deus prepara que a própria mãe alimente o seu bebê. Então, ele era considerado nesse momento um filho da realeza egípcia, mas não cederia à alimentação do Egito. Então, Deus nesse momento prepara isso. Em Êxodo 27, do 7 ao 9, você consegue ver isso. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso.
A mulher levou o menino e o amamentou. Então, Moisés, ele fica até o período de desmame junto com a sua mãe. Ou seja, por mais que ele estivesse no Egito, mas a nutrição específica que ele necessitava era literalmente e preponderantemente judaica, hebreia. Então Deus, ele vai preparar isso. Nós podemos fazer parte de um ambiente, mas não é esse ambiente que vai nos alimentar. É o Deus Todo-Poderoso que vai providenciar para nós o alimento que nós precisamos. E não teremos falta de coisa alguma. Uma vez que Ele é o nosso pastor e nada nos falta, Ele nos alimenta com tudo que nós precisamos. Alimento que vem do céu. Segundo caso, né, segundo estudo de caso que eu quero tratar aqui com vocês, é a questão de Esaú e Jacó. Né? Esaú passou uma tarde, um dia inteiro talvez no campo, caçando, e não conseguiu pegar nenhum tipo de caça. Quando ele volta para casa, desesperadamente cansado e faminto, ele se rende a Jacó, que estava preparando uma sopa de lentilhas. E ele fala: eu queria essa sopa aí, tem como você me arrumar essa sopa? Aí Jacó aproveita do momento e diz assim: o que eu vou ganhar com isso? Eu quero que você me venda os seus direitos de primogênito. Porque o filho mais velho, no caso eles eram gêmeos, certo? Eles eram gêmeos. Porém, o filho mais velho, ele tem direito numa participação dobrada da herança. Então, Jacó, ele não queria ficar sendo o filho mais novo. Então ele chega para Esaú e diz: se você me der os direitos de primogênito. Esaú não entende muito aquela conversa. Ele estava desesperado de fome. É mais um Adão, porque depois de algum tempo o nome de Esaú é transformado para Edom. Edom é o mesmo radical da palavra Adão. Tá vendo? Aqui você vê a queda de um outro Adão, que Jesus, ele venceu essa queda, né? Ele serve um alimento para ele. Se você quiser essa sopa de lentilhas deliciosa, e venda os seus direitos de primogenitura. Aqui, nesse caso, você consegue perceber o que aconteceria com Jesus se ele tivesse cedido à fome no deserto. Se ele tivesse comido os pães da mão de Satanás, mediante a manifestação desse poder de transformar pedras em pães, ele teria deixado de ser o primogênito, ou no caso até mesmo unigênito do Pai, porque ele seria derrotado, ele seria colocado em xeque a sua soberania, e portanto nós não teríamos direito e nem acesso ao trono do Pai como temos hoje. Então aqui você vê Esaú caindo, e olha só o texto de Gênesis, capítulo 25, do 29 ao 34, que diz: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, e voltando do campo pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom, né? Edom significa avermelhado, alguma coisa nesse sentido, né? E respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? E Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Então ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Você vê que Esaú, ele fez a mesma coisa que Adão, né? Edom significa avermelhado, alguma coisa assim, como Adão significa barro. Barro também tem uma coloração avermelhada. Então aqui você vê mais uma vez o homem caindo pelos seus próprios interesses, pelo seu próprio desejo. Nós já temos essas inclinações dentro da gente. A gente não pode negá-las. A gente já tem essa conformidade dentro da gente. É por isso que Romanos 12 diz assim: não se conforme com este mundo, mas renove o seu entendimento. Renove o seu entendimento. Renove o seu entendimento. E quando a gente vê esse tipo de texto, que fala que a gente tem que renovar o entendimento, a gente entende o quê? Que alimentar-se daquilo que o mundo tem para nos oferecer é algo racional, é algo que eu decido, é algo que eu escolho, né? Então aqui em Romanos 12, no versículo 2, diz assim:
não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, a gente muitas vezes se deixa levar pelos preceitos de desejo. E aí a gente dialoga com todo o pensamento que não é a verdade de Deus. E aí a gente acaba caindo. E a gente não experimenta nem a boa, nem a agradável e nem a perfeita vontade de Deus. Foi o que aconteceu aqui com Esaú. A partir do momento que ele entregou a primogenitura para Jacó, aconteceu de fato que Jacó passou a ser então o primogênito dessa família. Tanto é que a palavra de Deus reconhece o nosso Deus como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi o patriarca das 12 tribos. Então, de fato, Esaú teve ali então o seu prejuízo, né? De fato. E aqui a gente, dando seguimento a esse pensamento, observamos nessa imagem o momento em que o maná cai pela primeira vez sobre o povo de Israel no Egito. O povo de Israel sai do Egito mediante a uma libertação completamente milagrosa. Não havia condições alguma desse povo ser liberto do Egito, porém Deus utiliza a vida de Moisés e utiliza o seu poder grandiosíssimo para libertar o povo depois da sua celebração pascal. Eles estão no deserto famintos e Deus diz: mandarei a vocês o alimento, o pão que desce do céu. É uma analogia, mais uma vez, a uma situação que traz a ideia de que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E é através desse pão que nós temos que nos alimentar. Então, aqui em Êxodo, no capítulo 16, do 4 até o 7, você consegue ver isso. Diz, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Perceba que aqui o povo está no meio do deserto, mas eles não estavam sofrendo fome. Então, às vezes, nós vamos estar passando por uma situação de privação, mas o Senhor Deus é quem vai nos dar alimento vindo do céu. Se é o Senhor quem nos alimenta, é por Ele que nós vamos viver. Se outro nos alimentar, é por Ele que nós vamos viver. Aquele que alimenta você, aquele que alimenta a sua casa, domina a sua vida. Isso é espiritualmente colocado. Você pode perceber o comportamento de Cristo. Ele não se deixou ser levado por uma necessidade. Ele dizia assim: a minha necessidade não é física, a minha necessidade também é espiritual. Então você não pode suprir as duas ao mesmo tempo. Então, se Deus ele é capaz de suprir a nossa necessidade espiritual, o que dirá as físicas? Então nós podemos esperar no Senhor com paciência. Podemos garantir a nossa alimentação de uma maneira poderosa, se negarmos a ação do mundo, como Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Aqui nós temos uma outra situação que mostra a respeito de nutrição dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O rei Nabucodonosor havia levado cativo muitas pessoas israelitas para o seu palácio. E lá, em vez de fazer alguns desses jovens escravos, quis colocá-los numa espécie de serviço. E para isso lhes era garantido um alimento muito bom, fartos, manjares do rei. O mesmo alimento que o rei comia seria servido a esses moços. Porém, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram que não queriam se alimentar daquela mesma comida, porque tinham conhecimento de que aquele alimento era um alimento consagrado aos deuses babilônicos. Era um costume da Babilônia. Na Babilônia, os alimentos eram oferecidos primeiramente aos deuses babilônicos e depois servidos ao rei. Que, na verdade, o rei ele era o sumo sacerdote daquele povo. Então, aqui em Daniel 1, do 11 até o 15, diz: Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar
de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são os nomes originais de Sadraque, Mesaque e Abednego. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou, fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. O número 10 aqui é uma coisa que a gente precisa observar com bastante cuidado. O número 10, quando ele é tratado na palavra de Deus, ele fala a respeito da integridade do ser humano. Então você percebe que ao cabo de 10 dias, que é um tempo super curto, não dá para você testificar exatamente se a pessoa vai ter uma nutrição favorável ou não, né? E precisa de muito mais tempo do que isso. Mas ao cabo de 10 dias, como foi proposto a Daniel, aliás, por Daniel, essa experiência valeu uma manifestação visível de saúde sobre a sua vida. Então, o que esse número ele representa? Ele representa o cuidado de nos tratar totalmente. Deus ele é interessado em tratar o ser humano de uma maneira total. E o que mais me deixou assim intrigada, o que mais me chamou a atenção é que um dia o rei Nabucodonosor foi pego de surpresa numa emboscada que os próprios serviçais, os próprios funcionários ali daquele reino haviam colocado para ele. E, utilizando a própria palavra do rei, se voltou contra Daniel, que era uma pessoa que ele gostava e tinha muito apreço, e ele foi obrigado a manter a sua palavra de rei e lançar Daniel na cova dos leões. E o interessante é que os leões não comeram Daniel, e a gente fica pensando, e a gente sempre diz que Deus fechou a boca dos leões. Glória a Deus por isso. Mas que leão gostaria de se alimentar de alguém que tinha no seu odor, no seu aroma, o cheiro de verduras e frutas? Não é verdade? Você já parou para perceber que quando você se alimenta de determinados alimentos, o seu corpo reage a esses alimentos, trazendo determinado odor, determinado aroma? Eu, por exemplo, quando a gente come, eu lembro quando a gente se alimentou de beterrabas, né? Até a cor, né, da nossa urina ela muda, não é verdade? Quando eu me alimentava de alimentos que tinham que ter uma boa quantia de ferro durante a gravidez da Nana, o meu suor, né, minha transpiração, ela tinha um odor de ferro. Então eu percebo que quando Daniel ele se alimenta de vegetais e de legumes e frutas, os próprios animais, né, carnívoros, não tinham desejo de chegar perto dele por conta daquilo que ele exalava, né? E isso é muito interessante pensar, que o que você come espiritualmente também é aquilo que você exala, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que exalar o cheiro do conhecimento de Cristo. Então, se você come a palavra de Deus e você se alimenta por ela, você vai exalar o cheiro do conhecimento de Cristo aonde você for. Então é interessante lembrar que tudo isso funciona para que eu possa exalar o conhecimento de Cristo e para que eu não seja dominado por aquilo que o mundo está querendo oferecer dentro da minha casa. Então não se renda àquilo que o mundo está querendo te oferecer. Quando a gente passa por uma prova, de fato, a gente consegue exalar o cheiro daquilo que a gente tem se alimentado. Se a gente está sendo alimentado com o cardápio de Deus, a gente não vai deixar com que ninguém, nenhuma influência externa, decida o que a gente come. Porque Satanás está rugindo, procurando imitar a Cristo, rugindo ao redor de nós, ao derredor, né? Buscando a quem possa ser tragado. Ele sempre vai tentar influenciar a nossa vida, ele sempre vai tentar influenciar a comida que a gente precisa comer. Ele sempre vai tentar colocar o dedinho dele. Não abra espaço para discursos e diálogos com Satanás. Não dialogue com eles. Por mais sabedoria, conhecimento, intelectualidade, força, poder que nós tenhamos, não vale a pena discutir com Satanás. Nós poderemos cair como Eva, como Isaú, nós poderemos cair como estes, nesse conceito e nos alimentarmos
daquilo que não foi proposto por Deus e pagaram alto preço por isso. Mas Cristo nos ensina. E Daniel é uma figura de Cristo no Velho Testamento. E Moisés também é outra figura de Cristo no Velho Testamento, que nos mostra que o caminho que nós temos que seguir é uma alimentação trazida por Deus, pelo céu, trazida pela palavra de Deus, trazida por pensamentos que só podem coincidir com aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente se rende a esses pensamentos, a gente acaba influenciando nossos filhos. Então, o propósito de um casamento são os frutos desse casamento. Então, o propósito maior de destruição de Satanás para a queda de um casamento é as marcas que ele pode gerar nas crianças, nos filhos. Então, abrindo aqui mais ou menos esse assunto, é o assunto do próximo encontro que nós vamos ter na próxima segunda-feira. Nós já estamos falando a respeito das influências externas que podem atingir a nossa família. E essas alimentações, elas não são físicas para o nosso corpo, elas são espirituais. Essas alimentações que vêm de fora, elas podem ser conversas, influências, trazidas por coisas que lemos, assistimos, ouvimos, por coisas que ouvimos as pessoas falarem, por ideias, por ideologias, por pensamentos, por hipóteses, por teorias que vão chegando até a nossa casa e a gente vai permitindo. E a gente vai dizendo, é assim mesmo, o mundo é assim, hoje em dia tudo é assim, isso é normal, isso você tem que rechaçar, você tem que ir contra isso, não é normal, eu vivo por aquilo que Deus me dá. E esses pensamentos vão acabar minando o quê? O casamento. O casamento depende daquilo que o está alimentando. Mas o propósito de Satanás em destruir o casamento é ferir os filhos, porque eles não serão capazes de gerar na sua próxima geração, de passar para a sua próxima geração o conceito de família unida perpetuamente. Perceba como estão altos os índices de divórcio hoje em dia, porque a geração de hoje não consegue conceber a ideia de um casamento para sempre. Por quê? Porque os casamentos, na nossa geração, nós que somos mais velhos, já tiveram muitos danos, já foram muito feridos, porque receberam alimentos que não eram trazidos pela verdade da palavra de Deus. Acordos foram feitos, concessões foram deixadas acontecer livremente, e essas concessões feriram o casamento e destruíram as famílias. E a família sólida, saudável, é a base de toda a sociedade sólida e saudável. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo encontro, ok? Então, cuide. Quem alimenta a sua casa decide sua vida. Cuidado com isso. Quem alimenta a sua casa, alimenta a sua vida. Decide os seus passos, decide as circunstâncias pela qual você vai passar e viver. Então, cuidado com o alimento que tem chegado sobre a sua casa. Cuidado com o alimento que tem chegado sobre a sua família. Cuidado com os veículos de comunicação, cuidado com a internet, cuidado com aquilo que você ouve, quem são as pessoas que estão te influenciando. Cuidado com isso, para que a sua família não sofra dano, para que você também não sofra dano. Não coma dos pratos que estão sendo colocados diante de você. Resista para que você possa exalar a glória de Deus e o cheiro do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Na próxima semana nós vamos voltar com esse assunto e falaremos um pouco mais a respeito disso, a respeito do enfoque na família, no casamento e nos filhos. Tudo bem? Eu espero que você tenha conseguido nos acompanhar até aqui. Nós temos aqui outros vídeos, dos encontros anteriores, se você já quiser assistir também. São vídeos bem curtinhos, você pode assistir e consolidar o conhecimento que nós estamos falando sobre esse assunto. Na próxima semana nós voltamos com muito mais. Que Deus nos abençoe nesse estudo e que Ele seja aquele que esteja nos guiando em toda a justiça, em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, boa merenda e até semana que vem, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.